evidências científicas, com a mulher como protagonista do processo, né? Um processo que tem que ser respeitoso, né? E eu acho que esse deveria ser o mínimo do trabalho de qualquer pessoa que está trabalhando, principalmente na área da saúde. Você tem que seguir evidências científicas, né? Você não pode seguir o seu achismo particular para tomar decisões em relação à vida de alguém. Mas, infelizmente, é isso que a gente vê. Quando a gente está falando de medicina bem feita, né, de uma obstetrícia bem feita baseada em evidências, fazer uma cirurgia desnecessária, a gente não está fazendo uma medicina baseada em evidências. A gente está pondo em risco a vida dessa mulher e desse bebê, desnecessariamente, né? Então, fazer uma cesárea que não precisa ser feita, eu acho que ela não entra na humanização um pouco por este motivo, né? A mulher consegue ouvir o corpo dela, respeitar o processo dela, seguir o corpo dela, o que ele precisa, né? A gente respeita aquele momento como sendo dela. Né? Então, quando vem uma gestante, a primeira coisa que eu penso é, ela vai ter parto normal, a menos que ela adoeça no meio do caminho, a menos que ela adoeça durante o trabalho de parto, que o trabalho de parto seja patológico. Vai ter que acontecer alguma coisa. Então a conversa não é assim, se der nós vamos fazer parto normal. Não, não é se der, vai dar. Se não der, a gente vai fazer cesárea. Né? Se acontecer alguma coisa aí, a gente faz cesárea, se precisar, enfim. A minha família nasceu todo mundo de cesárea, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a família dele também, todo mundo, então era meio óbvio, assim, minha mãe sempre falou assim, quando você ficar grávida, você agenda que vai nascer. Olha, a taxa de cesárea no Brasil é basicamente uma epidemia, porque nos hospitais privados principalmente, ela é alarmante, né? Beira aí os 90%, depende um pouco do estado, mas aqui em São Paulo, se não me engano, era 88 ponto alguma coisa. Não faz sentido, a natureza é perfeita, não faz sentido a gente tirar um bebê da barriga antes da hora dele e fazer a mulher passar por uma cirurgia de grande porte sem necessidade, né? A cesárea para mim sempre foi isso, uma cirurgia de grande porte sem necessidade, se tá todo mundo bem, né? Uma cesárea é muito mais rápida, muito mais confortável para a equipe, você marca, sabe o dia, o horário, o tempo que vai durar, ela é muito mais cara para a saúde pública, para o hospital, às vezes para o plano de saúde, mas para o profissional individualmente ela pode valer mais a pena. E muitas vezes é o que os médicos sabem fazer. Eles às vezes não aprendem a atender parto normal, mas aprendem a fazer muito bem uma cesariana. Cesárea de hora marcada absolutamente não tem nada a ver com parto humanizado. É uma cesárea de hora marcada, uma necessidade da mulher. Se ela quer passar por isso, tem pessoas que fazem plástica, né? Que quer pôr silicone, quer mudar o nariz, sei lá, tá tudo bem, pode fazer, ninguém tá recriminando isso, né? Isso é a escolha de cada mulher, mas não entra nos conceitos de humanização do parto, né? Normalmente as mulheres acabam optando por uma cesárea por falta de conhecimento, né? Quando uma mulher fala assim, nossa, eu não aguento mais, faz uma cesárea, parar com isso, na verdade ela está pedindo ajuda. Se você fizer uma anestesia, ela fala, então tá, vai ficar assim até o final agora? Eu não vou sentir mais nada até o final? Não, não vai. Então tá, então vamos. A analgesia é um duplo bloqueio, com 2 tipos de anestésicos e que ela não vai perder a movimentação. É diferente de uma anestesia para cesárea, que aí ela perde a mobilidade e totalmente a sensibilidade. Negar a analgesia para uma mulher é também uma forma de violência obstétrica. Então a gente tem muito essa consciência de que a analgesia ela precisa ser extremamente bem indicada e que os locais onde ainda não tem essa possibilidade de essa ferramenta para o parto normal, eles estão realmente desatualizados ou desprovidos de recursos
ou realmente eles não querem promover partos normais. Então, a gente precisa de mais políticas públicas para que mulheres tenham acesso à analgesia. A gente é registrada como obstetriz, né? Mas dentro da faculdade a gente tem um respeito muito grande pelas parteiras tradicionais. A gente gosta também de ser chamada de parteira, inclusive para relembrar que esse é um processo muito feminino, um processo que antigamente ele era passado de mulher para mulher, então a palavra parteira tem um significado muito importante para nós. Assim. E a formação para se tornar parteira, a gente seguiu um caminho, né, acadêmico. Então, entramos na graduação, é um curso voltado para a saúde da mulher, especificamente para esse momento, né, da gestação, parto puerpério. E a gente construiu esse caminho que começou na graduação, mas seguiu com muitos cursos e várias especializações depois. A nossa formação é diferente da formação de enfermeira obstétrica. A enfermeira obstétrica faz enfermagem e depois faz uma especialização especificamente em enfermagem obstétrica. A gente entra em obstetrícia. É o único curso que tem de obstetrícia no Brasil atualmente, é esse da USP, que é da USP, da Escola de Ciências e Humanidades. E a gente é um curso de entrada direta em obstetrícia. Então, a gente já sai especializado em obstetrícia, mas aí cada um segue a linha que prefere, né? Tem pessoas que trabalham só no pré-natal, tem pessoas que trabalham mais na assistência ao parto, tem muitas obstetrizes que estão na academia mesmo, seguindo uma vida acadêmica na pesquisa. Então, isso que vai complementando a graduação. A pessoa doula, antigamente, era a mãe, o irmão, uma amiga, que ajudava aquela gestante a passar pelo trabalho de parto. Mas a gente transformou isso numa ocupação. Então agora a gente faz cursos para entender melhor o que tem no trabalho de parto, para poder auxiliar aquela parturiente, né? A gente faz cursos de técnicas para auxiliar na dor, coisas que antigamente a mãe, a irmã poderiam fazer, mas sem esse conhecimento extra, né? Doular, a doula não é uma profissão regulamentada, então você tem cursos livres, cursos de horas de duração para cursos de dias, de meses de duração, depende do lugar, né? O meu curso, em particular, foi um curso de 3 meses. Eram 2 dias por semana e durou esse período todo de 3 meses. Mas tem curso de 3 dias, tem curso de 1 dia só, de algumas horas. A mulher que está com analgesia, ela não está sentindo dor. Então se ela não está sentindo dor, então para que a dor não está ali? Não, mas por exemplo, ela pode precisar de uma posição X que ela não está pensando. Talvez ela precise de uma sugestão de algo que faça ela se sentir mais confortável, né? Então, a ideia é a gente estar lá para o que ela precisa. E o que ela precisa, só ela vai me dizer na hora do trabalho de parto. Para mim não estava muito claro o que era o parto respeitoso, parto humanizado, parto natural. Era um grande conceito aberto, assim, na minha cabeça. Mas o que eu sabia que eu queria era um parto normal, né? Eu queria que o bebê saísse pela vagina. E a minha ideia, como foi uma gestação não planejada, eu não estava financeiramente planejada para pagar uma equipe, né? Eu falei, vou fazer o pré-natal no convênio e aí mais para frente eu tento ir para o particular, né? Tentei fazer o parto na Casa Ângela, mas, enfim, o Caetano não permitiu, né? Porque ele resolveu sentar. E aí lá não podia ter parto pélvico, então aí me restou a opção hospitalar, né? E eu sabia que no plantão isso não ia acontecer. Os bebês que estão sentados, ou chamados pélvicos, eles nascem. Os bebês que estão de cabeça para baixo também nascem. Só não nascem aqueles que estão atravessados, a gente chama de córnico, né? Então esses bebês estão córnicos, esse daí assim não sai, não tem jeito de sair. Agora, os sentados e os de cabeça para baixo, eles saem. Para o parto domiciliar, o bebê tem que estar cefálico
A gente, durante o pré-natal, vai, né, nas consultas, com a palpação, ultrassom, a gente diagnostica a posição do bebê. E se o bebê tiver pélvico, a gente começa a fazer algumas coisas para que o bebê vire e permita um parto em casa. Então, exercícios, acupuntura e, por último, a gente indica uma versão cefálica externa com uma obstetra que tem que ser feita no ambiente hospitalar. Se o bebê virar, ela ainda pode ter parto em casa, se não virar, esse é um dos critérios de exclusão do parto domiciliar. E aí eu fiz a VCE, não virou de jeito nenhum. E fiz tudo que eu tinha que fazer na época, né? Fiz os exercícios, fiz acupuntura, fiz, gente, oração, rezo, promessa, tudo. E ele não virou. E eu falei, então tá bom, então eu entendi que não adiantava mais eu brigar por aquilo e que na hora dele ele ia nascer, né? Tudo que eu trabalho com as mulheres é o descontrole, né? É essa coisa, se abre, o que você tinha que fazer de controle era buscar uma equipe que você confia. Achou? Gostou? Tá tranquila? Agora se entrega, porque agora é assim, provavelmente você vai parir. Quando a gente exclui a possibilidade do parto domiciliar, depende da situação, mas nesse caso específico do pélvico, a gente segue para o hospital com a mulher quando ela entra em trabalho de parto, e aí uma das obstetrizes entra com uma equipe médica, que aí provavelmente vai ter obstetra, pediatra, para atender esse parto. Não existe tratamento hospitalar humanizado, existe equipe que você contrata. E aí, eu queria parir em casa, né? Eu queria parir na casa de parto, e aquilo, como não foi possível eu conseguir esse parto, eu falei, não, o único lugar que eu vou conseguir é tendo uma equipe. E aí eu senti uma aguinha, eu falei, ai, perdi xixi. Minha mãe falou, não, rompeu sua bolsa. Eu falei, será? E ela, com certeza é. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui caminhando pra casa, senti mais umas contrações, assim. E aí eu fui pro chuveiro, e a minha mãe foi comigo pro banheiro e ela ficou fazendo massagem na minha lombar. Depois a doula chegou, e aí ela fez massagem, ela usou... Minhas contrações estavam um pouco sem ritmo. E aí ela usou um óleo essencial de canela. Ela acendeu uma vela que eu tinha pedido para ela acender. Ela conversou comigo, me ajudou a respirar. Quando eu tava no carro ainda, chegando no hospital, eu já tava no puxo, eu já tava fazendo força, né? Eu sabia que faltava pouco. Subi na maca, eles queriam que eu ficasse deitada, de barriga pra cima. Eu falei, eu não vou ficar deitada, não tenho a menor condição de eu ficar deitada. Aí eu fiquei de 4 apoios, aí eu tava nua, né, óbvio. Aí colocaram, eles tentavam me tapar, eu tentava arrancar a roupa, porque você só quer parir, né? Você não quer que ninguém fique te tapando. Então não temos uma posição que vai me dizer 95% das mulheres que ficam nessa posição, elas sentem menos dor. Isso não vai existir, porque ela que vai saber qual que é a posição que vai mais auxiliar ela. Mas com certeza 95% das mulheres vão reclamar de estarem com a barriga pra cima, deitada, né? E aí o médico falou, olha, Anne, agora eu vou pedir pra você, na próxima contração, você elevar um pouco mais o corpo, porque precisa nascer, né? Então, é assim, o problema do parto pélvico é que o bebê nasce mais devagarzinho, né? Não é tão tranquilo quanto o parto vaginal cefálico. E aí eu entendi que precisava nascer e fiz uma força, e aí saiu o bumbum. E o Caetano adora essa parte da história. E aí saiu o bumbum, e aí saiu uma perninha dele, e saiu a outra perninha, e aí ele ficou aqui, né? E aí na hora que ele ficou pela metade, ele fez xixi na médica assistente, assim, então saiu o jatinho de xixi, né? Saiu o ombro, e aí saiu a mãozinha, e aí não saía, né? O médico em nenhum momento tocou em mim, tocou na vagina, tocou em nada. Ele só viu na hora que estava aumentando a área, né, que ia demorar um pouco mais, ele só fez assim, ó, girou um pouquinho, e aí caiu a mão, saiu o ombro, a cabeça, e aí eles passaram por baixo pra minha frente, e aí o Caetano tava com o Apgar meio devagarzinho, né, o que a gente já espera do parto pélvico. Eles pegaram um ambu, que é para ventilar, então fizeram uma ventilação lá nele
sei lá quantos segundos, uns 10, 15 segundos, e aí ele acordou, né, percebeu que tinha nascido, chorou, e aí eu comecei a chorar, peguei ele no meu colo, assim, e falei, ai, meu filho, a gente conseguiu! Então já tudo certo. Ai, tá vendo? Vai, mais um pouquinho. Um pouquinho. Saiu, chegou, Caetano. Olha aqui. Companheira, a gente ficou, tipo, apaixonado, cheirando, lambendo a cria, esperou o cordão parar de pulsar para cortar, a placenta saiu sozinha e ele foi pro meu colo e ele nunca mais saiu até os 4 anos. O que acontece foi que o parto domiciliar ele sempre existiu, mas de uma maneira muito vivenciada, sem uma formalidade, sem uma profissional preparada para atender parto, e inclusive até ter um direcionamento para a emergência, mas ele sempre existiu. Então a gente, como equipe, trouxe protocolos para dentro do parto domiciliar, trouxe uma linha de pensamento muito clínica, para que o parto aconteça de forma segura. Quando a gente decidiu ter o parto em casa, a gente fica com aquele fiozinho na barriga, porque a gente tem aquela ideia que o hospital tem uma estrutura enorme. Sim. Então a gente comprou todos os itens, preparou tudo, fez 500 faxinas em casa, porque a gente achava que ele ia nascer e fazer a faxina, achava que ele ia nascer e fazer a faxina. Mas assim, deixar o ambiente com a nossa cara, um ambiente que eu ficasse bem. A contaminação de bactérias hospitalares, isso não vai acontecer no parto em casa. E a asepsia para um procedimento cirúrgico a gente não precisa fazer porque é um evento fisiológico, natural, e o risco de infecção não muda em casa ou no ambiente hospitalar quando não se tem intervenções. Quer dizer, na verdade no ambiente hospitalar aumenta, mas quando não se tem essas intervenções cirúrgicas. Então a gente comprou velas, pendurou luzes, pendurou as frases de incentivo. Eu pedi para as mulheres da minha família escrever uma carta para mim. Então minha irmã escreveu uma, minha mãe escreveu. Eu pendurei as cartas delas. Fiz uma playlist, então deixei passando a música. Então a gente deixou um ambiente bem gostoso. No parto dele, a gente não ia ter doula, porque a gente investiu tudo que a gente tinha na equipe. E eu atendo muitas pessoas que nesse modo, né? Se é uma pessoa que chega pra mim e fala, olha, eu tô no SUS, eu não tenho condições de contratar, eu não tenho condições de pagamento, será que a gente consegue fazer alguma coisa? E aí a gente vai trabalhar com um sistema de voluntariado, ou de solidário, ou de ajuda de custo. Mas assim, eu não sabia a diferença que ia ser ter uma doula na hora. E aí a fotógrafa conversou com uma doula amiga dela, era amiga da fotógrafa, que ela atendia em hospitais e casas de parto, e ela queria começar a atender parto domiciliar, só que ela precisava ter uma experiência, e ela se voluntariou para vir no meu parto. Então a gente pagou só a condução, essas coisas, e ela veio como voluntária. Foi maravilhoso. Foi assim, eu não consigo imaginar como seria o meu parto sem ela, assim. Existem estudos que mostram que se a doula está no trabalho de parto, ela diminui indicações de cesárea, ela diminui necessidade de fármacos, né, de analgesia ou de anestesia para dor. Ela diminui intervenções durante o trabalho de parto. Ela pode ajudar a diminuir tempo de parto. Como eu tive uma estrutura diferente, uma equipe que me acolheu, tive a doula do meu lado o tempo todo, eu nem cogitei anestesia, a dor foi muito menor, foi assim, um parto muito mais tranquilo, foi um parto extremamente tranquilo, né? Eu senti algumas contrações, a bolsa estourou, era 3h30 da manhã. E nisso eu já fui pro chuveiro, enquanto ele avisava a equipe para chegar e começou a preparar as coisas, ele inflou a piscina, enquanto eu tava no chuveiro. Às vezes a gente usa, às vezes não, isso daí é quase sempre, a gente usa o calor.
Então a gente sabe que o calor ajuda muito com dores musculares, né? E dores no útero. Então a gente usa muito chuveiro, a gente usa banheira, a gente usa bolsa de água, às vezes nas costas, às vezes embaixo da barriga, dependendo do estágio do parto que a gente está. Quando eu fui ver, eu já estava no expulsivo, eu não consegui nem perceber assim, a evolução. Eu focava no momento que vinha a contração, na respiração e já tinha passado. No finalzinho do trabalho de parto, ela já começa a vocalizar mais. Então a gente vai ouvir mais uns durante as contrações. E aí, de repente, no meio de um vai vir um E aí a gente olha um pro outro e fala assim, opa, o bebê entrou na vagina, estamos chegando. E aí eu entrei na piscina e aí eu relaxei muito com a água quente, muito. Tanto é que o expulsivo, as contrações ficaram muito mais longe uma da outra, né? Uhum. E aí foram uns 20 minutos de expulsivo, ele nasceu. Na lista do parto em casa, você tem que ter um pote do tamanho que caiba a placenta. Então, elas já guardaram lá a placenta, deixou o cordão saindo do pote ligado. E aí, eu fiquei com a placenta do meu lado, enquanto eu ficava com ele o tempo todo, até dar o momento de cortar, né? Sim. Depois dessa primeira hora, clampear o cordão, pesar o bebê, fazer toda a avaliação neurológica, vai ver como estão os sinais vitais do bebê. E basicamente no primeiro dia é isso. Os bebês que a gente não corta o cordão umbilical imediatamente após o parto, eles têm uma incidência menor de anemia, lá no 3º, 4º mês, né? Que normalmente eles acabam tendo um pouquinho de anemia, mas esses que receberam mais sangue, né? Eles têm menos essa anemia. Foi muito bonito, né? Foi assim, um momento que não dá pra descrever, assim. Então, tava junto, tava em casa. Você, na piscina, como que foi? Por onde você nasceu? Muito bem.